A gente vai fazer aqui uma amostra, né, de como é que funciona a plataforma, certo? E eu vou estar mostrando também como é que faz o lançamento do atestado, certo? Dentro do meu RH. Como eu falei anteriormente, certo? O aplicativo ele pede as informações do usuário e a senha. E aí aqui eu vou estar demonstrando como é que faz esse acesso, tá? Aqui no caso, você vai colocar o seu usuário, tá? Que é o seu CPF, que é sem os pontos e o traço, tá? Somente número. Se você colocar o ponto e o traço, vai dar usuário e senha inválido, tá bom? E aí você depois coloca a sua senha, que seria a senha usual, tá bom? Ou se é seu primeiro acesso, você vai colocar a sua senha de primeiro acesso, né? Que é os dois últimos dígitos do seu ano de nascimento, o dia da admissão e os dois últimos dígitos do seu CPF, tá bom? No meu caso, eu vou estar colocando a senha, certo? Que é o usual minha que eu costumo utilizar. E aí ele faz todo esse acesso e ele entra no aplicativo. Logo de cara, ele vai mostrar aqui as informações, tá, dos eventos. E aqui vai ter a informação dos aniversariantes do mês, tá bom? Vai ter a informação também do demonstrativo de pagamento. Esses que são os olerites. Toda vida que está disponível, tá, algum olerite, ele vai demonstrar aqui para você nos eventos, tá bom? Logo abaixo tem o seu saldo de horas, tá bom? E aqui, certo? Como positivo. Se tivesse negativo, ia estar com um sinal de menos, tá bom? Embaixo tem as horas positivas, tá? Descritivas, tá bom? Se tivesse negativo, as horas estariam, né, com o nome horas negativas, tá bom? Aqui, também para deixar bem claro, a gente não trabalha com segundos, tá bom? Então aqui são 4 horas e 11 minutos, tá bom? Se aqui tivesse 00, seria somente 11 minutos, tá bom? Logo, a gente também tem aqui essa rotina de pagamentos, tá? Onde tem envelope de pagamentos, onde ficam os seus olerites, informe de rendimento. Aqui é onde quem faz declaração de imposto de renda é onde vai ter acesso, né, ao informe, tá? E o histórico salarial é onde você consegue visualizar toda a sua movimentação de histórico, tá? Dentro da plataforma, certo? Logo abaixo a gente tem o ponto, tá? Com o espelho de ponto, solicitação de abono e o relógio, tá? Sendo esse que não está liberado para todas as lojas, tá? Somente para algumas, onde a gente está fazendo algum teste, e ele é basicamente o relógio em que faz as marcações em tempo real, tá bom? Então o funcionário vai lá, por exemplo, o funcionário da loja 32 sai da loja 32 e vai prestar um suporte para a loja 12, certo? Nesse sentido, ele não consegue bater o ponto lá na loja 12, mas ele consegue fazer os registros dele, tá? A partir desse relógio, onde ele faz por geolocalização, tá bom? Mas como eu falei, a gente ainda está em teste e não está liberado para todas as filiais ainda, certo? Logo abaixo, a gente tem as férias, né, onde o funcionário consegue visualizar quantos dias falta para ele sair de férias, quantos dias falta para ele retornar. Fora também onde ele consegue visualizar as informações, tá? De dias de informação dele, por exemplo, como aviso de férias, tá? O recibo de férias aqui também, tá bom? E logo abaixo, enviar atestado. Então aqui é onde você faz o lançamento do atestado. Outra coisa também a gente tem o solicitar abono, que é onde o funcionário faz todo tipo de solicitação, como por exemplo acompanhamento de filho, certo? Ou se ele tiver alguma declaração de sangue para colocar, ele também coloca por aqui, tá? Então essas duas rotinas são bem parecidas, então se você souber lançar o atestado, você também vai saber lançar o abono, tá bom? Eu vou entrar primeiramente aqui na rotina de ponto, onde você vai estar visualizando as informações, tá, que existem aqui nessa rotina. Primeiramente você tem o download, tá? O download é onde você consegue baixar toda essa visualização que você está tendo aqui, certo? Em um PDF. Logo abaixo você tem o saldo anterior do período, o saldo atual do período e o total do banco, que é o cálculo desses dois, certo? Você também tem a informação dos períodos, então se você tiver, né, mais de 6 períodos para trás para poder analisar, você também pode entrar, baixar, fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui, certo? A única coisa que você não vai poder fazer é atualizar um período que já foi fechado. Por exemplo, eu não posso lançar um abono, né, ou lançar um atestado com o período, né, 16 do 2 a 15 do 3, porque ele já foi fechado, tá bom? Você também consegue visualizar o seu horário, então se você tiver dúvida se o seu horário dentro do sistema está correto, você pode visualizar aqui, tá bom?
Você também tem as suas informações de batida, então todas as suas batidas caem aqui no sistema no prazo de 30 minutos, tá? Então a gente já tem a parte de marcação em tempo real. Então toda vida que sai o seu registro lá dentro, né, do sistema, ele demora um prazo de 30 minutos para poder subir para a plataforma, tá bom? Então você consegue acompanhar suas marcações em tempo real, certo? Aqui no resumo do período, você consegue visualizar toda a movimentação dentro do período, ou seja, você consegue visualizar quantas horas positivas no geral você fez, você consegue visualizar todos os atrasos que você teve, saída antecipada, quantidade de abonos, tudo dentro da plataforma, tá bom? E aqui do lado você tem os três pontinhos, tá? E os três pontinhos ele tem algumas informações onde você pode estar fazendo, por exemplo, ver o resumo diário, né? O resumo diário é onde você vai visualizar, por exemplo, a sua marcação do dia, certo? Quantas horas você fez no dia? Ah, eu fiz 30 minutos, então você consegue ver, é diferente lá do resumo do período, certo? Incluir batida seria em caso de esquecimento, tá? Então você faz a inclusão de marcação, solicita, cai para o seu gestor aprovar e depois sobe para o sistema. Editar batidas funciona da mesma forma de incluir batidas. A diferença do editar batidas é em caso você precise editar a batida que você incluiu, certo? Ou caso você precise incluir mais de uma marcação. Nesse sentido, ele é mais benéfico, porque você não precisa ficar, tipo assim, entrando toda a vida para incluir uma marcação, uma por uma, certo? Então, se você for incluir mais de uma marcação, editar batidas é o mais recomendado. E aqui também tem solicitar abono e enviar atestado. Que a diferença é que se você vier, por exemplo, eu vou aqui para a data do dia 22/7, em solicitar abono, ele vai puxar para essa data, certo? Agora, se eu vier em solicitar abono aqui, ele não vai puxar nenhuma data, certo? A não ser que eu vou e coloque a informação aqui, ó. Aí ele puxa uma data, certo? E já que a gente está nessa parte de solicitar abono, eu vou estar demonstrando aqui como é que vocês vão fazer a primeira solicitação de abono de vocês dentro da loja, certo? Que seria a solicitação de integração, nesse caso, para quem participou da integração pessoalmente, tá bom? Seria escolher o tipo de abono, no caso, esse abono específico, tá? A data, você escolheria a data do dia, né, que ocorreu, e você coloca aqui a data final também, a do mesmo dia, tá bom? A hora inicial seria o horário que você esteve, certo? Na integração. No caso, a integração costuma acontecer de 8 horas, tá? E a finalização às 17, tá bom? A justificativa você não precisa colocar de forma obrigatória, mas é interessante você colocar que participou da integração nessa data, certo? Você faz a justificativa aqui, porque também serve para o seu gestor visualizar, tá? E depois você entra aqui na parte, na verdade, desculpa, você não vai precisar anexar nenhum tipo de arquivo aqui, tá? Porque esse tipo de anexo é obrigatório somente para bônus, como eu falei, né, anteriormente, para bônus que são de acompanhamento ou então de licença, tipo de licença, né, como casamento ou então licença paternidade, certo? Então, nesse caso, seria só salvar e aí ele iria subir automaticamente, tá bom? Agora, eu vou estar demonstrando para vocês como é que faz o lançamento do atestado na plataforma, certo? E aí é bem simples, tá? O lançamento de atestado aqui é porque não tem nenhum tipo de lançamento de atestado, mas se houvesse algum lançamento de atestado, ele estaria aqui para você da mesma forma que está o lançamento de abono, certo? Uma coisa que é muito interessante frisar é que lançamentos com a bolinha verde, foi aprovada, certo? Lançamentos com a bolinha vermelha é porque foi recusado, tá bom? E quando o lançamento fica em cima, azul, com o nome pendente de aprovação, é porque ainda está sendo analisado, tá bom? Agora, né, a gente vai entrar na prática como é que faz o lançamento do atestado na plataforma. E aí você clica aqui em enviar atestado e vai ter a opção, né, do tipo de atestado. Você vem aqui e coloca, né, um tipo médico, que é o mais comum, tá? Se você tiver um atestado odontológico, você coloca ele aqui como odontológico, tá bom? Mas no caso a gente vai estar lançando aqui um atestado médico. O outro seria o motivo, certo? O motivo de afastamento.
Muita gente se perde porque aqui tem muito motivo de afastamento. Mas o mais comum, tá, pessoal, é o temporário por doença. Então, se você tiver dúvida, lance o temporário por doença ou entre em contato com o SESMIT, tá bom? E aí aqui ele sempre vai puxar o início da data do dia, certo? Que seria hoje, no caso, o dia que está sendo gravado 5/8. Mas se a data for, por exemplo, de ontem, eu posso só simplesmente colocar a data, tá bom? E se meu atestado for de mais dias, ele faz o cálculo automaticamente. Então você pode colocar até o dia 12/8 e calcular, ele já calculou automaticamente os 9 dias, tá bom? O CID, tá? O código da doença, ele não é obrigatório, tá bom? Mas se tiver no seu atestado, você pode colocar aqui. E caso você não encontre o CID cadastrado na nossa plataforma, você pode colocar ele aqui na justificativa, que já ajuda o rapaz do SESMIT lá, quando ele estiver analisando, cadastrar esse CID para que quando o outro funcionário fizer o lançamento, já ter esse CID cadastrado dentro do sistema, tá bom? Então vamos fingir que nosso atestado que estamos lançando aqui fictício não tem CID, tá bom? Então vamos passar direto. E aí a próxima coisa seria colocar o nome do profissional de saúde e depois isso o registro do profissional, tá bom? E aí o nome do profissional de saúde e o registro do profissional, que no caso seria o CRM, estão debaixo de onde ele assina ou no carimbo, certo? Então você coloca lá e anexa o arquivo. Lembrando que a plataforma, tá, para os dois casos, como lançamento de abono e para o lançamento de atestado, ele suporta as extensões, no caso de JPEG, JPG e PNG, e o arquivo PDF, tá, de no máximo até 5 megabytes. Se for maior do que isso, a plataforma ela não faz o upload, tá? Mas se ele for menor e tiver nessas extensões, tá bom? Ele já aceita normalmente. Hoje em dia é mais comum você receber atestados de forma, né, em PDF. Então fica muito mais simples para você, certo? Depois que você faz o anexo do seu atestado, ele já está pré-cadastrado e aí você vai partir somente para a justificativa. Como eu falei, a justificativa ela não é obrigatória, tá bom? Mas é super interessante porque o seu gestor tem acesso a essa informação também. Então, quando você coloca uma justificativa, fica mais claro para ele o motivo da ausência, tá bom? Então, você coloca uma justificativa aqui que caiba ao seu gestor, certo? E envia na plataforma. A partir desse momento, quando você enviar, vai aparecer um sinalzinho verde dizendo que seu atestado foi enviado com sucesso e a partir desse momento, tá, o atestado já está lá no sistema para ser aprovado, tá bom? Lembrando, pessoal, que o envio, né, o prazo máximo do atestado é até 24 horas. Se passar de 24 horas e não for constatado um problema, né, da própria plataforma, ou, por exemplo, qualquer outra dificuldade que você teve, né, por exemplo, no sentido de você ter tido algum problema com o seu celular, certo? É considerado falta, tá? Então, muita atenção, certo, aos prazos, né, para que você não saia prejudicado. E se você tiver como comprovar no sentido de teve algum problema, você já entra em contato com o departamento pessoal dentro do prazo, para a gente já estar vendo a melhor solução para você, certo? Para a gente poder também já estar te ajudando e estendendo um prazo para você poder fazer o lançamento do seu atestado da forma correta, certo? No mais, pessoal, era isso que eu queria mostrar. A plataforma é bem simples, ela é bem fácil de você navegar nela, certo? E caso você tenha alguma dúvida, certo? Você pode estar entrando em contato com a gente do departamento pessoal ou o próprio RH para poder estar esclarecendo qualquer tipo de dúvida, tá? Porque como a gente já tem mais costume de mexer na plataforma, a gente também pode estar orientando nesse sentido, tá bom? E é isso, tá? Sejam muito bem-vindos às Freitas e tchau. Essa parte aqui tu pode cortar, viu?